Este curso tem por objetivo preparar o aluno para a prova de português, na maioria dos concursos, ao ensinar as matérias mais frequentes. Aprenda nesta aula sobre as figuras de linguagem. Olá, chegamos em nossa penúltima aula. Nela, iniciaremos nosso aprendizado sobre a área de estilística. Aprenderemos sobre as figuras de linguagem, um assunto muito importante. Na aula passada, terminamos a parte de fonologia ao ver sobre os sinais de pontuação. E também aprendemos sobre a área da semântica. Vamos começar a nova aula? Estilística é a área que estuda a manipulação da linguagem. A estilística cria princípios que explicam escolhas específicas feitas pelos indivíduos ao utilizar a língua. Estuda-se a função expressiva da língua ao analisar o uso de processos fônicos, sintáticos e que criam significados. Resumindo, estilística é a arte do estilo da língua, a arte de escrever de forma apurada e elegante. Assim, estudamos os recursos que formam os estilos da língua. Denotação e conotação. Vamos entender os primeiros conceitos da estilística. Tenha em mente que a significação das palavras não é fixa. Podemos fazer uma palavra deixar sua ideia original para assumir um significado ampliado. Tudo dependendo de onde a palavra foi inserida, por exemplo. Por que está com essa cara? Aquele cara é bonito. Na primeira frase, a palavra cara significa rosto, enquanto na segunda frase significa indivíduo homem. A palavra aqui apresenta seu sentido original, ou mesmo o que entendemos quando não há contexto. É o sentido denotativo do signo linguístico, aquele que aparece no dicionário. Aqui a palavra possui outro significado que pode sofrer interpretações diferentes, dependendo do contexto. É o sentido conotativo do signo linguístico. Fique ligado, a mesma frase pode ter mais de uma interpretação possível. Por exemplo, ele acabou quebrando a cara. Figuras de linguagem. São recursos de expressão utilizados para aumentar o significado de um texto, deixá-lo mais expressivo. Temos 4 tipos de figuras de linguagem: figuras de som, figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Vamos conhecer cada uma delas e seus tipos. Figuras de palavras. Quando utilizamos este recurso, estamos substituindo ou mudando uma palavra por outra. Por exemplo, quando dizemos Gerson é gato, não estamos dizendo que ele é um felino, e sim que ele é bonito. Substituímos uma palavra por outra para aumentar a eficiência da comunicação. Utilizamos muito o sentido figurado com esse recurso, tanto por substituição quanto por associação ou comparação. Fique ligado, sentido figurado, sentido simbólico, significado com valor conotativo, que palavras adquirem em certas situações. Metáfora. O exemplo de Gerson que vimos agora é um bom exemplo de metáfora. Quando utilizamos uma palavra ou expressão no lugar de outra e não há uma relação real, estamos criando uma metáfora. Mas para essa relação ocorrer, é preciso que exista uma associação entre características, por exemplo. Seus olhos são como as estrelas. As estrelas são belas e brilham, logo é possível utilizar suas características para caracterizar os olhos, belos e brilhantes. As metáforas podem ser consideradas comparações implícitas, sem o elemento comparativo.
Vamos utilizar o nosso exemplo. Seus olhos são como as estrelas. Se alterarmos para seus olhos são estrelas, teremos um símile, ou seja, uma qualidade semelhante. Símile é diferente de uma comparação, pois não há o termo que cria o elemento comparativo, como. Se utilizarmos aquelas duas estrelas me olharam, perceberemos que os olhos foram substituídos pelas estrelas. Assim teremos a verdadeira metáfora. A frase a seguir faz uso de uma metáfora. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Fernando Pessoa. Verdadeiro. Falso. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Metonímia. Temos uma metonímia quando utilizamos um termo no lugar de outro, e há uma relação de proximidade de sentidos entre os termos. Utilizamos a metonímia quando queremos dar mais ênfase à comunicação. Por exemplo, podemos trocar o dono pela sua criação, o autor pela obra, a marca pelo produto. Comprei um Danone novo. Comprei um iogurte novo da marca Danone. Gosto de ler José de Alencar. Gosto de ler obras de José de Alencar. Quando trocamos um produto de um lugar pelo próprio lugar. Não gosto de fumar cubanos. Não gosto de fumar charutos cubanos. Ou quando trocamos o efeito pela causa. Romeu bebeu a morte. Romeu bebeu veneno. Quando trocamos a causa pelo efeito. Tenho uma fazenda e como do meu trabalho. Tenho uma fazenda e como o alimento que produzo. Trocar a parte pelo todo também é bem comum. Várias cabeças entraram no metrô. Várias pessoas entraram no metrô. Ou o continente pelo conteúdo. Bebeu a garrafa inteira. Bebeu todo o líquido que estava na garrafa. O plural pelo singular também é comum. A mulher teve que ir às ruas por seus direitos. As mulheres foram às ruas, não apenas uma. Fique ligado, a metáfora apresenta uma associação entre características em comum, uma comparação. A metonímia tem uma relação de proximidade entre os termos. Catacrese. É um tipo de metáfora que se tornou fixa por causa de seu uso frequente. Ela ocorre quando pegamos um termo emprestado para designar um conceito. Então utilizamos algumas palavras fora do sentido original. Por exemplo, batata da perna, asa da xícara, maçã do rosto, pé da mesa. Perífrase. Temos uma perífrase quando uma expressão representa algo através de uma característica ou feito realizado. Passarei o Réveillon na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Mas quando a perífrase indica uma pessoa, temos uma antonomásia. O Divino Mestre pregava amor, Jesus Cristo. Sinestesia. Temos uma sinestesia quando mesclamos diferentes sensações dos 5 sentidos em uma mesma expressão. A melodia do pianista era doce e rósea em suas sublimes imensidões. Giuliano Fratin. Nessa frase, como exemplo, temos melodia, audição, doce paladar e rósea, visão. São 3 sentidos expressando uma mesma coisa. Qual das alternativas não apresenta o recurso entre parênteses? Amor é fogo que arde sem se ver.
Luís de Camões, metáfora. Bebi um copo de suco. Metonímia. A receita leva 2 dentes de alho. Catacrese. Moro no país do futebol. Perífrase. Consegui sucesso com muito suor. Sinestesia. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem. Na frase consegui sucesso com muito suor, o recurso de metonímia foi utilizado ao trocar trabalho por suor. Não se tratava de uma sinestesia. Figuras de pensamento. Terminamos de falar sobre as figuras de palavras e vamos para o próximo subgrupo de figuras de linguagem. As figuras de pensamento são utilizadas para incrementar o significado das palavras em seu aspecto semântico. Vamos conhecer as mais comuns. Fique ligado, aspecto semântico relativo ao significado ou ao sentido das unidades linguísticas. Antítese. Quando utilizamos termos opostos que contrastam entre si, estamos fazendo uso de uma antítese. Esse contraste é utilizado para dar uma ênfase diferente. O mito é o nada que é tudo. Fernanda Pessoa. Desceu aos pântanos com os tapires. Subiu aos Andes com os condores. Castro Alves. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Cazuza. Pense no prefixo de antítese, anti, e lembre-se de opostos. Paradoxo. São ideias contraditórias unidas, resultando em uma proposição que aparentemente é absurda. O riso é uma coisa séria. Quanto mais dou, mais recebo. Quanto mais trabalho, menos dinheiro eu tenho. Eufemismo. Utilizamos eufemismo quando utilizamos uma expressão mais suave ou mais nobre para comunicar algo desagradável ou chocante. Ele faltou com a verdade, mentiu. Ela é desprovida de beleza, feia. Ele foi morar com Deus, morreu. Ironia. Quando uma pessoa diz algo quando se pretende dizer o contrário. Para satirizar ou questionar algo, ela está sendo irônica. A ironia consiste em dizer o contrário do pretendido para ridicularizar ou criticar algo. Ela deve ser construída com cuidado para cumprir seu objetivo ou passará uma ideia errada ao ouvinte. Aquele menino é um anjo, destrói tudo o que coloca a mão. Miguel não estudou, com certeza ele irá tirar 10. Qual das alternativas não apresenta o recurso entre parênteses? Do riso se fez o pranto. Vinícius de Moraes. Antítese. Arranco os olhos e vejo. Caetano Veloso. Paradoxo. Ele vivia de caridade pública. Machado de Assis. Eufemismo. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Monteiro Lobato. Ironia. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Hipérbole. É quando utilizamos uma expressão intencionalmente exagerada para realçar uma ideia. Ela usou 1000 guardanapos para se enxugar. Chorei rios de lágrimas. Já te disse isso 1 milhão de vezes. Gradação.
Ocorre quando colocamos palavras sinônimas ou não em ordem crescente ou decrescente. Quando a ordem é crescente, ascendente, recebe o nome de clímax. Quando a ordem é decrescente, descendente, recebe o nome de anticlímax. Dei um passo, apressei-me, corri, e foi transformada em terra, em cinzas, em pó, em sombra. Prosopopeia ou personificação. Quando colocamos características humanas em seres não humanos, estamos utilizando a prosopopeia. Ela consiste em colocar ações ou características de seres animados em seres inanimados. O riacho corria pelo campo. Hoje o sol está feliz. As folhas da árvore estão dançando ao vento. Apóstrofe. É a invocação de algo ou alguém. Já vimos sobre ela durante o curso. É quando chamamos o receptor da mensagem, mesmo que ele seja imaginário. A apóstrofe costuma interromper a linha de pensamento para destacar o receptor da mensagem. Tende piedade de mim, Senhor. Márcia, onde você está? Qual das alternativas não apresenta o recurso entre parênteses? Eu quero ter 1 milhão de amigos e, bem mais forte, poder cantar. Roberto Carlos. Hipérbole. Na chuva de cores da tarde que explode a lagoa brilha. Carlos Drummond de Andrade. Gradação. E as borboletas sem voz dançavam assim veludosamente. Cecília Meirelles. Prosopopeia. O mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Fernando Pessoa, apóstrofe. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Figuras de construção. Terminamos de falar sobre as figuras de pensamento e vamos para o próximo subgrupo de figuras de linguagem. As figuras de construção são utilizadas para atribuir mais expressividade ao significado. Vamos conhecê-las. Elipse. É a omissão de um ou mais termos de uma oração que são facilmente identificados. Tenho 2 filhas e as amo muito. O sujeito está em elipse, eu. As rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. As margaridas florescem em agosto. Zeugma. Também é uma forma de elipse e ocorre quando a omissão é feita de um termo que já foi mencionado. Ele gosta de torta, eu de bolo. No céu há estrelas, na praia areia. Então todo zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é um zeugma. Polissíndeto. É caracterizado pela repetição enfática dos conectivos. E ele corre e ri e chora e pula de alegria. Assíndeto. É caracterizado pela omissão das conjunções coordenativas. Assim, teremos orações coordenadas assindéticas, sem conectivo. Tens amor, tens saúde, tens família. Pleonasmo. Quando temos a repetição de um termo ou expressão com as mesmas palavras ou não. O pleonasmo realça a ideia para torná-la mais expressiva, mas corre o risco de se tornar muito redundante.
O cadáver de um defunto morto que já faleceu. Roberto Gomes Bolanhos. Vamos fugir para outro lugar. Gilberto Gil. Qual das alternativas não apresenta o recurso entre parênteses? Eu vivo na espera de poder viver a vida com você. Charlie Brown Jr. Elipse. Falta-lhe o solo aos pés. Recua e corre. Vacila e grita. Luta e ensanguenta. E rola, e tomba, e se espedaça, e morre. Olavo Bilac. Polissíndeto. Vim, vi, venci. Júlio César. Assíndeto. E rir meu riso. Vinícius de Moraes. Pleonasmo. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Hipérbato ou inversão. Ocorre quando invertemos a estrutura da frase, ou seja, invertemos a ordem direta dos termos da oração. A saúde brindamos, brindamos a saúde. Da minha vida cuido eu cuido da minha vida. Anáfora. Ocorre quando repetimos uma ou mais palavras no início de várias frases para criar o efeito de reforço e coerência. A palavra ou expressão em causa é posta em destaque para valorizar algo, por exemplo. Liguei para Joana ontem, ela me contou as novidades. O termo ela é uma anáfora, pois está se referindo a Joana, que foi anteriormente referida. É utilizada principalmente em poemas. Observe os dois exemplos. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. Camões. Vi uma estrela tão alta. Vi uma estrela tão fria. Vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta. Era uma estrela tão fria. Era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Manuel Bandeira. Anacoluto. Ocorre quando temos uma mudança na construção sintática no meio da frase. Assim, alguns termos ficam desligados do resto do período. Essa garota nova, não se pode confiar nela. Evite utilizar esse recurso, pois deve ser utilizado com finalidade expressiva apenas em casos especiais. Silepse. É quando concordamos com a ideia de um termo que não está expresso no texto. Seria uma concordância psicológica com um termo oculto que pode ser facilmente subentendido. As silepses de gênero ocorrem com os gêneros masculino e feminino. A bonita Rio de Janeiro foi castigada pela chuva. O adjetivo bonita não está concordando com o termo Rio de Janeiro, e sim com o termo oculto, a cidade de Rio de Janeiro. As silepses de número ocorrem quando o verbo da oração não concorda com o sujeito da oração, e sim com a ideia. Como vai a família? Estão bem? O verbo vai concorda com família, mas o segundo verbo está concordando com a ideia de pluralidade, que o termo família possui. Uma família tem mais de uma pessoa. As silepses de pessoa ocorrem quando há um desvio de concordância. Os vendedores dependemos das outras pessoas. O verbo depender está concordando com a ideia de que nós, os vendedores, dependemos das outras pessoas. Qual das alternativas não apresenta o recurso entre parênteses?
Da lua os claros raios rutilavam, Camões, hipérbato. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Hino nacional brasileiro, anáfora. A velha hipocrisia, recordo-me dela com vergonha. Camilo Castelo Branco, Anacoluto. Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Machado de Assis, Silepse. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, a alternativa era, na verdade, um hipérbato. Figuras de som. Terminamos de falar sobre as figuras de construção e vamos para o próximo subgrupo de figuras de linguagem. As figuras de som focam na repetição de sons ou na intenção de imitar sons que as coisas e os seres produzem. Vejamos. Aliteração. Temos uma aliteração quando repetimos consoantes para intensificar o ritmo do texto ou para criar um efeito sonoro. Por exemplo, observe o trecho do poema. Ele tem aliteração em V. Vozes veladas, veludosas, vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices, velozes. Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas, Cruz e Souza. Assonância. Temos assonância quando repetimos ordenadamente sons vocálicos iguais. A mágica presença das estrelas. Mário Quintana. Essa desmesura de paixão. É loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, pelo sul, meu azul. Luz do sentimento nu, Djavan. Agora observe o terceiro exemplo. Ele mostra a assonância e a aliteração trabalhando juntas com a repetição de erro. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Caetano Veloso. Onomatopeia. Utilizamos uma onomatopeia quando queremos reproduzir sons da realidade em palavras. Miau, gato. Blém, 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 sino. Tic-tac, relógio. Cocoricó, galo. Au-au, cão. Atim, espirro. Bibi, buzina. Qual das alternativas não apresenta o recurso entre parênteses? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aliteração. Não sei de onde viera a quimera tão fera. Jaime de Andruarte. Assonância. Tudo o que pude ouvir foi um grande crash. E soube que algo ruim havia acontecido. Onomatopeia. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, aprendemos todos os tipos de figuras de linguagem. São muitos, não é mesmo? Mas a grande maioria é utilizada com frequência. Então você precisa conhecê-las. Estude bem, certo? E vejo você na próxima aula. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.